Dando continuidade, então, vamos ao exercício 4. Nesse exercício 4, ele fala de um quadrado ABCD que está inscrito dentro de uma circunferência, aí ele dá a equação da circunferência. Esqueminha em cima ficou ruim. E tem os seus lados paralelos aos eixos ordenados. Isso aqui é uma informação bem importante. Se o ponto A é o vértice que tem menor abscissa e maior ordenada, determine suas coordenadas. Então, gente, eu vou trazer aqui uma circunferência primeiro. Vou aproveitar aqui que a ferramenta já traz, né, os elementos construídos, fica mais fácil. E um quadrado na sequência. Só que esse quadrado ele tem que estar inscrito na circunferência, ou seja, ele tem que estar encostando na circunferência. Então eu vou ter que ir ajustando ele aqui aos pouquinhos para conseguir desenhar ele bem escritinho, bonitinho. Passou um pouquinho. Aí, olha que legal. Consegui. Ok? O quadrado está encostando em cada um dos vértices da circunferência. Então aqui eu tenho um vértice. Aqui eu tenho o segundo vértice, aqui eu tenho o terceiro vértice, aqui eu tenho o quarto vértice. Eu sei que é ABCD, mas eu ainda não sei quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Agora ele dá uma dica bem interessante. Ele fala que os lados são paralelos aos eixos ordenados. Ou seja, se eu traço aqui ó, o eixo X e aqui o eixo Y, né, os lados do quadrado, eles têm então justamente essa disposição. Dois lados paralelos a X, dois lados paralelos a Y, beleza? E aí é interessante que esses dois pontos aqui, ó, nessa vertical, eles têm a mesma abscissa, vamos dizer assim, x1. E aqui esses outros dois pontos vão ter a mesma abscissa, x2. Aqui esses dois pontos vão ter a mesma ordenada, y1. Enquanto que esses dois pontos aqui ó, vão ter a mesma ordenada, y2. Ok? Quem é o ponto A? Ele diz que o ponto A é o que tem a menor abscissa. Entre x1 e x2 no meu desenho, o x1 está mais à esquerda, então ele é menor. E a maior ordenada, entre y e y2, o y2 está mais para cima, então ele é maior. Então aqui deve estar o ponto A, vamos dizer que aqui está o ponto B, aqui está o C, aqui está o D. Quando ele me dá a equação da circunferência, eu consigo determinar quem é o centro dessa circunferência. E o centro dessa circunferência é bem interessante que no quadrado, se eu traçar... Deixa eu pegar a linha reta que fica mais fácil. Se eu traçar as diagonais do quadrado, elas vão se cruzar exatamente no centro do quadrado, que é o centro da circunferência, né? O centro da circunferência circunscrito ao quadrado também. Então aqui está o ponto O. Olhando para a equação, aqui ó, x menos 2, y menos 1. Então eu sei que o ponto O, o centro, tem coordenada 2 para x, 1 para y. Então eu já sei que a abscissa do A e do D é menor que 2. E a do B e do C é maior que 2. Enquanto que as ordenadas do C e do D é menor que 1. Do A e do B é maior que 1. Agora, quanto maior, quanto menor? O que vai me ajudar a entender isso é eu perceber que aqui está o raio ao quadrado. Ou seja, se o raio ao quadrado dessa circunferência é igual a 2, o raio da circunferência é raiz de 2. Se eu junto isso num quadrado, o raio da circunferência aqui é a distância de O até A, O até B, O até C, O até D. O AC, que é uma diagonal, é o dobro do raio. Então eu tenho que a diagonal desse quadrado é 2 raiz de 2. Acontece que a diagonal de um quadrado é sempre lado raiz de 2. Então o lado desse nosso quadrado mede exatamente 2 unidades. E se o lado mede 2 unidades, se eu traço aqui uma reta paralela ao O aqui, ó, na horizontal, ou passando pelo O, né, paralelo aos lados na horizontal, aqui eu vou ter meio lado e aqui eu vou ter meio lado. A mesma coisa aqui. Se eu traço aqui uma reta vertical, aqui eu vou ter meio lado, meio lado. Se o lado mede 2 unidades, então meio lado mede 1 unidade. Então, para sair do ponto O e ir para o ponto A, eu vou ter que voltar 1 unidade na abscissa, então menos 1 na abscissa, e subir 1 unidade na ordenada, mais 1 na ordenada. Então, partindo do ponto O, o ponto A vai ser 2 menos 1, 1, 1 mais 1, 2. Essas são as coordenadas do ponto A.
E naquele meu desenho eu poderia achar todos os demais pontos, né? O B, soma 1 na abscissa, soma 1 na ordenada, seria o 3, 2. O C, soma 1 na abscissa, diminui 1 na ordenada, seria o 3, 0. Apesar de que aqui no meu desenho parece que ele está no Y1 aqui acima, né? Mas aqui seria exatamente onde o eixo está passando. E o D seria o 1, 0. Beleza? Sigamos. Exercício 5. Considere o triângulo ABC, onde A é 0 e 4, B é 2 e 3, e C é um ponto qualquer da circunferência x² mais y² igual a 5. Qual é a abscissa do ponto C, que torna a área do triângulo ABC a menor possível? Bom, primeira coisa, pensando nessa circunferência, vamos descobrir o centro dessa circunferência. x² mais y², o centro é a origem. E o raio dessa circunferência? Se ele ao quadrado é igual a 5, então o raio é raiz quadrada de 5, certo? Pois bem, os pontos A e B estão em alguma posição aqui, né, ele dá as coordenadas, no plano cartesiano. Significa que eu poderia ter aqui uma reta onde estão marcados os pontos A e B. Aonde está essa circunferência que ele me dá? Eu não sei exatamente, mas se ela tivesse numa posição que ela fosse secante essa reta, você não concorda comigo que teria ponto C encostando na reta e que formaria daí 3 pontos alinhados, e aí não teria triângulo, e essa seria a menor área possível que eu podia fazer? Então, provavelmente, essa circunferência ela está em algum lugar fora dessa reta. E a gente pode verificar isso pegando justamente a posição do centro, que eu achei lá, e calcular essa distância do centro até a reta AB. E aí eu comprovo que a circunferência é secante, tá bom? Porque aí vai ser maior que o raio. Para isso, então, primeiro eu vou achar a reta AB. Eu acho interessante a gente encontrar a reta AB. Então, vem comigo. Reta AB. Eu vou pegar os dois pontos que eu tenho, montar o determinante com um ponto genérico. X, Y1, 0, 4, 1, 2, 3, 1. E esse determinante tem que ser igual a 0. Então, vai ficar 4x mais 2y, 0 tem o independente, diagonal secundária, menos 8, menos 3x, 0y, igual a 0. Então, vai ficar 1x mais 2y, menos 8, igual a 0. Essa vai ser a minha equação geral da reta AB. E agora eu vou calcular a distância do centro da circunferência até a reta AB. Vai ficar módulo de 1 vezes mais 2 vezes menos 8 sobre raiz quadrada do A, 1 ao quadrado, mais o B, 2 ao quadrado. E aqui entra o x e o y do centro, que é 0 e 0. Isso vai dar módulo de menos 8 sobre raiz quadrada de 5, ok? Módulo de menos 8 é 8, isso vai dar 8 raiz de 5 sobre 5. 8 dividido por 5 é 1,6. Então eu posso até escrever assim, ó, 1,6 vezes raiz de 5, que com certeza é maior que esse raio. Então beleza, confirmei a expectativa de que a reta é externa, não é secante, é externa ou exterior à circunferência. Beleza. Isso significa que eu posso marcar qualquer ponto da circunferência e formar um triângulo. Por exemplo, se eu marcasse um ponto aqui, ó, tá? Eu ia montar aqui o segmento do A até aqui, do B até aqui, eu ia formar um triângulo. Se eu marcasse um ponto aqui, né? Deixa eu marcar o ponto retinho assim. Eu ia juntar daqui para cá, eu ia juntar daqui para cá e eu ia formar um triângulo. Quando é que eu ia conseguir o triângulo com a maior área possível? Quando eu conseguisse colocar o ponto mais distante possível da reta. E para isso, eu teria que pegar toda a distância do centro até a reta e juntar o mais longe que eu posso ir do centro, que é justamente esse ponto diametralmente oposto a esse aqui. E aí, olha que interessante. Se eu ligar A lá em cima, deixa eu fazer com linha reta melhor. Se eu ligar A lá em cima, eu vou ter a maior área possível. E se eu ligar A aqui embaixo, eu vou ter a menor área possível. Então, o segredo para esse exercício está em eu achar
quem é essa reta que cruza a circunferência, mais ou menos aqui meu desenho, né? Um pouquinho mais para cá. Cruza aqui a circunferência, passando pelo centro, passando nesses dois pontos, o ponto mais distante e o ponto mais próximo, para daí descobrir quem são esses pontos. Quem é esse ponto que eu vou chamar de C1, que é o que está pertinho, e o C2 que está longe. E aí eu preciso primeiro dessa reta. E essa reta R, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta B. E aí eu já tenho a equação da reta B. Então eu vou achar a minha reta R usando aquela ideia de perpendicularidade de retas. R é perpendicular a AB. E aí eu vou primeiro encontrar eu ainda não tenho o coeficiente angular da AB, né? Então vamos achar o coeficiente angular da B. 2y igual a menos x mais 8, dividindo todo mundo por 2. Y igual a menos 1 meio x mais 4. Então o coeficiente angular da R é menos 1 meio. Se A e B, se AB, perdão, da R não, da AB aqui, né? Que foi a reta B que eu peguei. Se a reta B tem coeficiente angular 1 meio e a reta R é perpendicular a B, então o coeficiente angular da R é o oposto inverso disso, é 2. E aí com o coeficiente angular eu consigo montar a equação da reta R. Y igual a 2x mais o coeficiente linear. Puxa vida, mas eu preciso do coeficiente linear. Ora, mas a reta R não passa aqui no ponto O? Eu posso substituir as coordenadas aqui. 0 mais 2 vezes 0 mais n. 0 igual a 2 vezes 0 mais n. Aqui vai zerar, vai ficar n igual a 0. Então pronto, agora eu já sei que a reta R tem a equação y igual a 2x. E agora? Agora eu vou achar quais são os pontos de interseção dessa reta com essa circunferência. Vamos lá. Monto o sisteminha. Circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Reta, y igual a 2x. Substitui y por 2x direto. X ao quadrado mais 2x também ao quadrado igual a 5. Aqui vai ficar 4x ao quadrado, que soma com 1x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado igual a 5. Divide por 5, x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos 1. Então eu tenho duas respostas para x. x1 igual a 1. x2 igual a menos 1. Agora eu vou calcular o y. É o dobro do x. 2. y2 é o menos 2. Então eu tenho duas possibilidades de C. O C, que é o 1 e 2, e o C, que é o menos 1 e menos 2. E aí, gente, eu preciso verificar qual deles é o que vai formar a menor área. Qual deles é o que está mais perto da reta. Eu posso fazer isso calculando a área ou calculando a distância deles até a reta B, que está aqui, né? Então vamos lá. Distância de C1 até a reta AB. Vai ser um módulo de 1 vez. Já vou colocar o x do C1 aqui. 1 mais 2 vezes 2 menos 8 sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui no numerador vai dar 4 mais 1, 5, menos 8, menos 3 sobre raiz de 5. Então, isso aqui, deixa eu recolher aqui que eu não vou precisar agora. Vai dar 3 raiz de 5 sobre 5. Já a distância do C2 até a reta AB vai ficar módulo de 1 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 2, menos 8, sobre raiz quadrada do A, 1 ao quadrado, mais o B, 2 ao quadrado. Então isso vai ficar menos 1 com menos 4, menos 5 com menos 8, menos 13. Módulo de menos 13 sobre a raiz de 5, isso vai dar 13 raiz de 5 sobre 5. Então, claramente, a gente vê que o ponto que está mais próximo da reta é o que tem a menor distância. É o C1, ponto 1 e 2, e torna a área a menor possível. Beleza? Poxa, vamos complementar esse exercício, ele é tão interessante, tão completão. Qual é a área desse triângulo, então, né? A gente poderia calcular a área desse triângulo aqui. Então, vamos lá. Vamos por aqui no cantinho. A área de ABC1. Como que eu vou fazer a área?
Primeiro eu vou calcular um determinantezinho, que eu vou pegar o ponto A, 0, 4, 1, o ponto B, 2, 3, 1, e o ponto C que eu determinei, o C1, né? 1, 2, 1. É aquele determinante de alinhamento de pontos, mas eu sei que não vai dar 0, porque os pontos estão formando um triângulo. Então vamos lá. 0 vezes 3 vezes 1 é 0, 4 vezes 1 vezes 1 é 4, 1 vezes 2 vezes 2 é 4. Diagonal secundária, 1 vezes 3 vezes 1 é 3, vem menos 3. 0 vezes 1 vezes 2 é 0, 4 vezes 2 vezes 1 é 8, vem menos 8. 4 mais 4 é 8, menos 8 é 0, vai ficar menos 3. A área do ABC1 vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Então a área vai dar 3 meios, ou 1,5. Beleza? Esse exercício 5 ele foi bem extenso, bem trabalhoso, mas é um exercício muito legal, então eu vou parar aqui o vídeo e aí a gente faz um novo vídeo para os exercícios 6 e 7 que ficaram faltando. Segue aí!